Fala, Marcão, puxa algum assunto aí pra gente, daqueles do Arco da Velha. Vamos. Eu posso contar para vocês algumas histórias ali dos livros, né, de experiências que eu tive, de contatos, assim, com algumas bandas, né, ou não só com as bandas, mas, assim, com locais, né, frequentados por eles, né. Uma história interessante que eu conto também lá no livro principal, é que estive em Liverpool exatamente há 40 anos atrás, 30 anos atrás, né, 30 anos atrás, lá em 92, fui a Liverpool, 92. e que era um sonho meu, eu sou bitomaníaco, inveterado, né? Então tinha que ir lá para conhecer, ver aquilo pessoalmente e tal. E aí fiz um passeio guiado que existe lá, que eu acho que os turistas todos fazem, chamado Magical Mystery Tour, né? Que é um ônibus todo pintado, igual aquele do lado dos Beatles, né? E que você tem um guia e eles vão levando os turistas naqueles lugares marcantes da história dos Beatles. Então eles levam você a Penny Lane, a Strawberry Fields, a casa do John Lennon, a casa do Paul McCartney, e todos aqueles lugares mais marcantes, né? As docas lá do Abbey Paul. Road. A Abbey Road não é em Londres, né? Isso é Ah, é lá em em Liverpool. Liverpool, é isso em Liverpool, Ah, né? entendi. Aí a gente faz esse passeio todo, e aí me lembro que a gente estava numa daquelas avenidas lá de Liverpool, e aí, de repente, o guia pediu para o motorista de ônibus parar, falou, para. Assim, aí, gente, vocês não vão acreditar, vocês terão o privilégio de conhecer uma pessoa, assim, que viveu a história dos Beatles, eu vou convidar para entrar no ônibus aqui com vocês agora. E ele viu que estava andando na rua, um senhor, assim, muito idoso, nessa época já era muito idoso, hoje em dia já faleceu, obviamente, mas estava andando assim a pé, e ele convidou o cara para entrar no ônibus conosco para dar uma carona pro cara, né? E o cara era nada menos do que o tio do John Lennon. Nossa. O cara era o irmão do pai do John Lennon, né? Então era o Charlie Lennon, né? Aí falou, gente, olha, isso aqui eu vou apresentar para vocês. Vocês estão conhecendo o tio do John Lennon, é o Charlie Lennon. Inclusive aquele nariz dele era igual aquele nariz. Nossa, de família. Era aquele nariz do John Lennon, o tio dele tinha o mesmo nariz, entendeu? E aí foi muito louco, né? Porque a gente conheceu o cara e, assim, tempos depois eu fiquei sabendo que ele era o tio favorito do John Lennon. É o tio que o John Lennon mais gostava, era esse Charlie Lennon, que era meio que o xodó dele, né? E aí ele sentou no ônibus com a gente, e aí ele ficou contando histórias do John Lennon. A gente fez 1 milhão de perguntas, né, para ele, o cara foi super atencioso e respondeu. E aí eu me lembro que depois o ônibus levou a gente até o Cavern Club, né, que era o final do passeio, era o Cavern Club. Aí a gente desceu lá no Cavern Club, que é no subsolo, e aí a gente ficou numa mesa bebendo cerveja, e eu me lembro que eu cheguei uma hora e pedi para fazer uma foto junto com ele. Falei, posso fazer uma foto com o senhor aqui, né? Aí falou, pode, claro. Aí tem uma foto do lado dele, assim, a gente com um copo de cerveja, assim, eu Eu do vi lado, essa foto no livro, muito legal. eu junto lá com o Charlie Lennon, né? E eu falei, putz, eu nunca encontrei o John Lennon, que inclusive ele já tinha morrido nessa época, mas assim, pelo menos eu posso dizer que encontrei o tio favorito dele, né? Era um Lennon, autêntico, né? Então essa história eu acho muito, muito interessante, assim, muito para quem é fã dos Beatles é bacana, né?